Você sabia que a história de José, o governador do Egito, ela não é apenas uma história, mas ela também é um reflexo para as nossas vidas. Através da história de José, a gente consegue aprender tudo o que a gente precisa aprender sobre governo e hierarquia. Afinal, o reino de Deus, ele é um reino de hierarquia. Então, é algo que a gente vai crescendo, que nem numa empresa, né? Quando a gente trabalha numa empresa, a gente entra de uma forma, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo coisas novas e acaba que a gente vai crescendo, aumentando a hierarquia. No reino de Deus é a mesma coisa. Ninguém se torna rei da noite para o dia. Ninguém se torna próspero da noite para o dia. Né? Muita gente aí na internet vendendo cursinhos de prosperidade, de como ficar rico da noite para o dia. E tristemente muitas pessoas caem nisso, né? Até porque o caminho, ele é individual, né? A nossa vida, a gente nasce sozinho e a gente vai embora sozinho, ninguém leva ninguém. Então é uma trilha individual, mas existe uma trilha, entende? Existe um caminho que Deus usa para nos entregar governos, para nos entregar posses e tudo mais. E esse governo, quando a gente olha para a história de José, que até então José é filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, né, de onde se originou as 12 tribos de Israel. E José era um filho muito amado, muito querido pelo pai dele, e isso despertava muito ódio e inveja dos irmãos. E José trabalhava no campo junto com seus irmãos, e até que um dia ele teve um sonho vindo da parte de Deus. Então, esse sonho, José, ele via o sol, a lua e as estrelas se encurvando diante dele. E quando ele contou esse sonho para o pai dele e para os irmãos, todo mundo ficou muito aborrecido com a história, porque eles entenderam que José teria um certo governo entre eles, entende? De modo que os irmãos, o pai e a mãe se encurvariam diante dele. Mas não era soberba do coração de José, era um sonho que Deus colocou no coração dele. E da mesma forma que Deus coloca um sonho no nosso coração, Ele vai nos trabalhar para chegar até aquele lugar. E sobre isso que é a prosperidade. Então, existem 3 fases na vida de José que a gente precisa observar para entender sobre governo, sobre hierarquia, sobre prosperidade. Então, José até então morava com os pais, trabalhava no campo, até o dia que os irmãos o venderam como escravo. E aí a gente entra na primeira chave, do primeiro governo que todo o ser humano precisa passar, o governo da escravidão. Ele era livre, mas até então, daqui a pouco, ele já era escravo. E a primeira escravidão, ela fala da escravidão da mente, mais conhecido como o eu, ou o ego. Essa é a primeira escravidão. Quando a gente nasce, a gente é imagem e semelhança de Deus. A gente não se preocupa com as coisas que virão, a gente não está preocupado e amargurado pelas coisas do passado. A gente só vive o presente. A gente vive num paraíso quando a gente é criança. E ao longo do tempo, com todas as vivências que a gente tem na vida, com os pais, com tudo mais, a escola e tudo, a gente vai criando rótulos, a gente vai criando uma casca, uma coisa que não é nosso. Chega um momento na vida que tu nem sabe mais quem tu é, de tanto rótulo que te colocaram, de tanto fermento, entende, que foi colocado em ti. Então, tu sai da imagem de Deus e vai para a imagem do mundo, aquilo que a Matrix criou, o ego. O ego, ele é uma pedra. A nossa vida é como se a gente estivesse dentro de uma caverna escura, que a gente vê só em sombras. E o ego, ele tá ali na porta daquela caverna como uma pedra. No momento que a gente consegue se alinhar, que a gente consegue alinhar primeiramente a mente, ter uma transformação na mente, o ego, ele é retirado dali. Então a gente consegue ver com mais clareza. Então a primeira escravidão e o primeiro governo é o governo da mente. É a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Quando se fala de mente, pensa-se muito em alma, porque a alma também está conectada com a mente. Só que se a gente for olhar para o próprio cérebro humano, ele é dividido em 2 partes. Um lado é o lado totalmente racional, o outro lado é o lado emocional. Isso já para nos mostrar que nós somos 2 e somos 1 ao mesmo tempo, porque nós somos espírito
que é o lado racional, que é o lado masculino, e nós temos uma alma, que é o lado feminino, das emoções. Então, isso precisa estar conciliado, entende? Para que o ego seja quebrado, o eu falso seja quebrado e que tenha uma ressurreição. Ressurreição do quê? Do nosso espírito, daquilo que está dormindo num sono profundo, que foi abafado através de muitas coisas que a gente foi passando na vida. Então, o primeiro governo, ele está ligado com o governo do espírito, da mente, quando a gente passa a governar a nossa vida. O segundo governo, após José ser levado como escravo, ele ficou um tempo como escravo e depois ele foi preso por uma coisa que ele nem fez. Mas, enfim, José foi preso e na prisão a gente já vê um segundo governo sendo colocado, porque vem a prisão do corpo físico, né? A prisão da alma, a escravidão, tudo que foi colocado entre nós, por mais que tu já tenha tido um entendimento, que o teu espírito já esteja despertando e a tua mente esteja sendo liberta através da palavra, porque é a palavra que liberta, é o conhecimento que liberta, que transforma. Mesmo assim, a nossa alma ainda vai estar presa a coisas humanas. Através dos 5 sentidos, a alma tem acesso ao mundo físico. Então, isso tudo vai sufocando a alma. E aí a gente tem que passar pela segunda prisão, que é o governo da alma, entende? Das emoções. Então, primeiro a gente consegue, a primeira prisão é a da mente. Então, quando a gente entende essa prisão da mente, a gente começa a ter conhecimento e a gente começa a libertar a nossa mente, a gente entende que a gente é escravo de um sistema, tudo meio que programado e tudo mais, a gente passa da primeira prisão para a segunda prisão, que é a prisão da alma. Agora tu já tem consciência, porém a tua alma ainda está presa nessas coisas. Então, tu vai ter que tomar posse da tua alma, tomar o governo da tua alma, entende? E fazer com que ela obedeça ao espírito, se alinhe com o espírito. E o corpo, ele vai obedecer todas essas coisas. Mas o último governo é o governo da carne, é o governo físico, material. Deus, ele só vai nos entregar uma posse, um governo material, quando a gente conseguir ter o governo das outras coisas. Entende? A própria palavra de Deus fala que casa dividida não subsiste. E a casa somos nós. Entende? E se a casa somos nós, o que é o alicerce da casa? Onde essa casa começou a ser construída? Lá na infância. Então, mais ou menos para a gente entender sobre governo, a gente tem que entender que o primeiro governo que a gente precisa ter, o governo da mente, é ser transformado pela renovação da nossa mente. E o que transforma a mente é o entendimento, é o conhecimento, é a palavra que liberta. Após isso, a gente ainda vai ter que lidar com a prisão da alma, que através dos sentidos ela vai ter acesso ao mundo físico, ela vai ter vontades. Então, a alma, ela vai ter vontades, ela vai ter desejos e ela vai precisar ser trabalhada. Ela vai precisar de um governo. Mas uma vez que nós já entendemos que o primeiro governo vem da mente, o segundo vem das emoções, da alma. Então, é aprender a controlar a mente, primeiramente. Segundo, as emoções, a alma, para só depois a gente ter acesso ao governo físico, as coisas materiais. O último governo, o terceiro governo da vida de José foi o governo material. Ele passou a ser governador do Egito, mas antes disso ele teve que lidar com 2 governos. A prisão, que com certeza está ligado com a prisão mental, com a prisão da mente, do espírito, até porque lá no Éden, quando Adão pecou, o que morreu lá não foi um corpo e sim um espírito. E o que nós herdamos de Adão é um espírito morto, um espírito em sono profundo. E o nosso papel aqui na Terra é primeiramente despertar a consciência, despertar o espírito, dominar as emoções, para só depois a gente conseguir ter posse de algum governo.